Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, critica Brasil pelas multas aplicadas em empresas de tecnologia. Criação de quase 140 mil novos empregos em janeiro superou expectativas do mercado. Ministro da Casa Civil, Rui Costa, fala sobre reforma ministerial e elogia a atuação de Fernando Haddad na Fazenda. Censo do IBGE revelou que triplicou o número de brasileiros com ensino superior. Doença ainda não identificada pelos cientistas mata pessoas em apenas 2 dias na África. Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, diz que chegou a acordo para a exploração de minerais em seu país em troca de apoio dos Estados Unidos. Brasil começa a se preparar para nova onda de calor com temperaturas de mais de 40 graus. E com o tempo tão quente, a OAB pede que advogados sejam desobrigados sempre a usar terno e gravata durante as audiências. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Departamento de Estado dos Estados Unidos se manifestou nesta quarta-feira contra as ações do governo brasileiro de bloquear as redes sociais e impor multas às empresas norte-americanas. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ordenou o bloqueio da plataforma de vídeos Wambor por descumprir ordens judiciais. A decisão é semelhante à outra que meses atrás bloqueou a rede social X do magnata Elon Musk. O ministro impôs um prazo para que informasse seu representante legal no território brasileiro, conforme estipula a legislação nacional. Alexandre de Moraes determinou em sua decisão a suspensão imediata, completa e integral do Wambor no Brasil até que a empresa canadense esteja em conformidade com a lei. A plataforma é uma empresa de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que apresentaram uma ação conjunta contra Moraes em um tribunal da Flórida por supostamente censurar vozes de direita nas redes sociais. Nesta quarta-feira, o Departamento de Estado dos Estados Unidos se manifestou contra as ações do governo brasileiro, que envolve um bloqueio de redes sociais e imposição de multas a empresas norte-americanas. A crítica foi expressa por meio de uma postagem no perfil do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, ligada à pasta, que considera tais decisões incompatíveis com os valores democráticos e uma violação da liberdade de expressão. A postagem, compartilhada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, enfatizou que o respeito à soberania deve ser uma via de mão dupla entre os países parceiros, incluindo o Brasil. O governo dos Estados Unidos, sob a gestão de Donald Trump, se posicionou pela primeira vez sobre o caso, sem citar diretamente o nome do ministro, mas fazendo referência à sua decisão judicial. As autoridades americanas consideram que o bloqueio e as multas impostas à empresa sediada nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos são incompatíveis com a democracia, argumentando que tais medidas afetam o direito à liberdade de expressão. O Itamaraty criticou as declarações do governo de Donald Trump após a indireta ao ministro Alexandre de Moraes. Em nota, o Itamaraty disse ter recebido com surpresa a manifestação do Departamento de Estado americano e rejeitar com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais, ressaltando também a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes. E hoje o presidente Trump também anunciou que pretende criar uma taxa de 25% para a importação de vários produtos da União Europeia. Segundo ele, o grupo foi formado exatamente para prejudicar os Estados Unidos. E um comunicado divulgado hoje na Casa Branca ameaçou os funcionários públicos de demissão em massa. Até o próximo dia 13 de março, os chefes das agências
deverão enviar ao Departamento de Eficiência, chefiado pelo bilionário Elon Musk, as informações sobre o desempenho de cada um. Não foi detalhado o número de pessoas que deverão ser dispensadas, mas existe um ponto de partida. Entre os 2 milhões de funcionários públicos, quem estiver no topo da lista de quem não faz falta durante uma greve será candidato à dispensa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva promoveu hoje uma reunião com ex-ministros no Palácio do Planalto. A conversa foi sobre o que fazer para melhorar a avaliação do atual governo. Quem também participou foi o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, que saiu defendendo Fernando Haddad. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que as políticas econômicas conduzidas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, têm garantido avanços estruturais, reforçando o compromisso do governo com o equilíbrio fiscal sem prejudicar o crescimento econômico. Segundo Costa, Haddad conta com total respaldo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos ministros do Palácio do Planalto. A fala tenta afastar qualquer especulação sobre divergências internas. Durante a entrevista, Costa negou a existência de uma crise na equipe econômica e destacou que o trabalho de Fernando Haddad é reconhecido dentro do governo. Ele enfatizou que todas as iniciativas do ministro da Fazenda foram amplamente apoiadas e que não houve questionamento sobre sua condução à frente da economia. Quando questionado sobre a reforma ministerial, Costa explicou que as mudanças fazem parte de uma estratégia do governo para fortalecer a comunicação e melhorar a articulação com o Congresso. Segundo ele, o presidente Lula está avaliando com cautela o perfil adequado para a nova nomeação na articulação política, buscando um nome que tenha habilidade para dialogar com parlamentares, prefeitos e governadores. As mudanças dos ministérios devem acontecer em etapas. Na primeira fase, as mudanças ocorreriam nos gabinetes do Palácio do Planalto, ocorrendo antes do próximo feriado prolongado. Depois seriam os ministérios atualmente ocupados por políticos do PT. E, por fim, na terceira etapa, seriam impactados os ministérios ocupados por partidos da base aliada do governo. Nesta terça-feira, Nízia Andrade foi demitida do Ministério da Saúde e foi substituída por Alexandre Padilha, que deixou a Secretaria das Relações Institucionais para assumir a pasta da Saúde. Outro ministro que estaria prestes a sair é Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, que teria falado com interlocutores que deixaria o cargo caso o governo crie algum tipo de imposto ou cotas para exportação de alimentos como carne, milho, soja e etanol. Levantamento realizado pelo Instituto Genial Quest, divulgado nesta quarta-feira, indica um aumento na avaliação negativa do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 8 estados. Entre eles, Bahia e Pernambuco, estados do Nordeste, onde as opiniões desfavoráveis cresceram, enquanto as avaliações positivas apresentaram queda. Esses 2 estados são os únicos em que Lula supera Jair Bolsonaro em impossível cenário eleitoral para 2026. No entanto, o ex-presidente segue inelegível até 2030, conforme decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Em São Paulo, 55% dos entrevistados avaliam o governo de forma negativa, enquanto 16% fazem uma análise positiva e 27% consideram a gestão regular. Em Minas Gerais, estado crucial na eleição de 2022, 51% desaprovam a atual gestão, enquanto 22% avaliam de forma positiva e 25% consideram regular. Os estados com os índices mais elevados de reprovação são Paraná e Goiás, onde o governo atinge até 59% de avaliações negativas. Por outro lado, os melhores índices de aprovação estão em Pernambuco e Bahia. Ainda assim, as avaliações negativas são superiores, 37% em Pernambuco e 38% na Bahia. Segundo Eduardo Galvão, analista político e professor de políticas públicas do IBMEC Brasília, historicamente postulantes ao cargo máximo da República que estão com menos de 40% de aprovação passam por dificuldades para se elegerem. Ainda segundo Galvão, eleição não se ganha de véspera, mas se perde bem antes disso. Hoje, o presidente Lula tem 90% de chance de não ser reeleito. Mas isso também não quer dizer que o jogo está decidido. Vamos lembrar que em 2005, no auge da crise do mensalão, o então presidente Lula tinha 28% de aprovação. Mas ele conseguiu se reinventar, conseguiu superar a crise do mensalão e foi reeleito.
Isso porque política é muito baseada em expectativa. O eleitor vota muito mais no que ele percebe de chances para o futuro do que o que de fato acontece agora. Uma coisa é muito certa, eleição não se ganha de véspera, porém ela se perde bem antes disso. Uma doença ainda desconhecida matou 53 pessoas na República Democrática do Congo, na África. Quase metade dos óbitos aconteceram apenas 48 horas depois da manifestação da doença. Segundo um boletim da Organização Mundial da Saúde, até 16 de fevereiro foram relatados mais de 430 casos. Os indivíduos infectados apresentaram febre, vômito, diarreia, dores musculares e de cabeça. A suspeita é que a doença tenha surgido em vilarejos remotos na região noroeste da República Dominicana do Congo. Investigadores rastrearam a origem do surto até a aldeia de Boloko, onde 3 crianças com menos de 5 anos morreram depois de comer a carcaça de um morcego. Menos de 2 semanas depois, um segundo surto da doença misteriosa foi relatado às autoridades de saúde da aldeia de Bomate. Até meados de fevereiro, a OMS registrou 419 casos do vírus no local. As autoridades de saúde alertaram que a localização remota e a fragilidade da estrutura do local aumenta o risco da disseminação e exigiram intervenção de alto nível para conter o surto. Amostras de 18 casos foram levadas para teste, mas todas apresentaram resultados negativos para ebola e um vírus que causa febre hemorrágica. As equipes de saúde investigam outros possíveis casos, como malária, intoxicação alimentar, febre tifoide ou meningite. O porta-voz da OMS disse que o surto representa uma ameaça significativa à saúde pública e a causa continua desconhecida. Uma pesquisa aponta que a diabetes pode acelerar o desenvolvimento de bactérias super resistentes a antibióticos. O estudo reforça a importância do tratamento da doença e levanta um alerta sobre o possível impacto de outras doenças crônicas. A bactéria analisada foi a Staphylococcus aureus. Essa bactéria é super resistente a antibióticos. Esse patógeno afeta especialmente pessoas com diabetes e causa infecções na pele e tecidos moles desses pacientes. O patógeno pode entrar na corrente sanguínea, levando a quadros mais graves, o que representa um grande risco para a saúde global. Para analisar a resistência dessa bactéria em um cenário de diabetes, os pesquisadores induziram a condição crônica em camundongos. Um segundo grupo de animais foi mantido sem um distúrbio associado à insulina. Então, os cientistas realizaram testes com a bactéria nesses animais e os antibióticos, mas eles tiveram uma surpresa. De acordo com o professor Brian Collum, associado na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e um dos autores do estudo, os pesquisadores não esperavam que houvesse uma evolução tão rápida da existência dessas bactérias. A ideia da pesquisa partiu do interesse em entender por que antibióticos às vezes não funcionam adequadamente. O pesquisador explica que a taxa de mortalidade associada às bactérias Staphylococcus aureus é de 20% mesmo com a existência de antibióticos. Os pesquisadores fizeram testes e mais testes para averiguar os resultados iniciais. Eles continuavam o mesmo. O principal problema não era que a diabetes proporcionou uma falha no efeito dos antibióticos, mas sim que essa condição aumentava a chance de desenvolvimento de bactérias super resistentes. O pesquisador afirma que a conclusão do estudo mostra a importância de se olhar para doenças crônicas como HIV, a fim de entender se elas também proporcionam um ambiente proliferador de bactérias super resistentes. Agora, o próximo passo é realizar a pesquisa em seres humanos. E veja a seguir: criação de quase 140 mil novos empregos em janeiro superou expectativas do mercado. E o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, chama de imbecilidade aumentar a taxa de juros para combater os problemas da economia.
O ministro Flávio Dino, do STF, homologou hoje um plano de trabalho elaborado pelo governo federal e o Congresso Nacional para dar maior transparência do destino das emendas tipo PIX. Dino também colocou o tema no plenário virtual para ser avaliado por todos os ministros em março. O Congresso Nacional e o governo federal apresentaram ao Supremo Tribunal Federal um plano de trabalho conjunto com o objetivo de garantir maior transparência na destinação das emendas parlamentares. O documento pretende aprimorar a identificação dos parlamentares envolvidos e o rastreio dos repasses com implementação prevista ainda neste ano. O plano inclui medidas voltadas para melhorar a clareza e o monitoramento da execução das emendas, abrangendo diferentes modalidades, como as emendas de comissão, de bancada e de relator. Entre as medidas estão previstas que as informações devem ser apresentadas de forma a facilitar a integração com o portal da transparência, a identificação dos parlamentares responsáveis pela solicitação e apoio das emendas, além dos dados ficarem disponíveis em um único link no portal da transparência. Para anos anteriores a 2025, a estratégia do governo será ampliar a integração de dados sobre os parlamentares apoiadores das emendas, além de disponibilizar registros no sistema de apoio às emendas parlamentares. O plano também prevê a melhoria do painel de dados, permitindo filtros que detalham as informações por tipo de emenda e facilitam a visualização da distribuição geográfica dos recursos aplicados. Segundo o Congresso Nacional e o governo federal, as novas medidas possibilitarão a fiscalização mais rigorosa tanto por parte dos órgãos de controle interno como da Controladoria Geral da União, quanto pelo controle externo sob responsabilidade do Tribunal de Contas da União. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, criticou a queda na criação de empregos e a elevada alta da Selic, o que prejudica o crescimento econômico. O ministro ainda classificou a medida do Banco Central de utilizar juros altos como uma imbecilidade. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, chamou a estratégia do Banco Central de controlar a inflação pela subida de juros de imbecilidade, após ele adiantar números de janeiro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A declaração ajudou a elevar no dia as taxas de juros futuras, já que o número poderia indicar, segundo agentes do mercado, uma economia mais aquecida do que o previsto. De acordo com o ministro do Trabalho, é preciso estimular o crescimento da economia e produzir mais para controlar a inflação. E não inibir o crédito e aumentar juros, o que causa um efeito em cascata no investimento. Luiz Marinho é um dos auxiliares do presidente Lula e é contra a política do Banco Central com a alta de juros. Na última reunião em janeiro deste ano, o Comitê de Política Monetária, Copom do Banco Central, aumentou a taxa básica de juros da economia, a Selic, para 13,25% ao ano. Para a próxima reunião, em março, mais um aumento de 1 ponto percentual na Selic, levando a taxa a um patamar próximo de 15%. A política monetária do Banco Central tem sido alvo frequente de críticas do governo Lula, que defende uma redução mais acelerada da Selic para impulsionar o crescimento econômico e o mercado de trabalho. Em janeiro deste ano, o Brasil registrou um saldo positivo de empregos formais, segundo dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta quarta-feira, que foi de 137.303 empregos formais. Um dos destaques do relatório foi o aumento de 4,12% no salário médio dos novos contratos. O ministro defendeu que políticas de valorização do salário mínimo é diálogo com setores produtivos que são essenciais para controlar a inflação sem prejudicar o crescimento. De acordo com ele, a expectativa é que setores como construção civil e energia renovável continuem impulsionando vagas, especialmente em regiões com investimentos em infraestrutura. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que o mercado financeiro fica nervosinho e considera ruim quando são divulgados números positivos do mercado de trabalho. E o ministro Luiz Marinho também explicou melhor hoje como vai ser a liberação do dinheiro do Fundo de Garantia de quem optou pelo saque aniversário.
O pagamento da primeira parcela vai ser feito no dia 6 de março. A Caixa Econômica Federal começa a realizar no dia 6 de março o pagamento da primeira etapa dos recursos retidos no FGTS por conta do saque aniversário. Nessa primeira etapa será paga uma parcela de até R$ 3.000. Mesmo quem tiver mais a receber poderá resgatar apenas esse valor. Serão beneficiados 12 milhões de trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 até a data da publicação da medida provisória e serão injetados 12 bilhões de reais na economia, estima o governo. O dinheiro vai ser depositado diretamente na conta da pessoa e quem não tem deve procurar a Caixa Econômica Federal. A medida provisória deve ser assinada pelo presidente Lula nesta sexta-feira, prevendo 2 parcelas de pagamento. A primeira com limite de até R$ 3.000, que deve contemplar 93% dos trabalhadores beneficiados. Já o valor restante deve ser liberado em junho. Os nascidos entre janeiro e abril recebem dia 6 de março. Já os nascidos de maio a agosto, no dia 7. E os nascidos de setembro a dezembro recebem dia 10 do mês que vem. Porém, após o prazo, a regra volta ao normal. E quem optar pelo saque aniversário e for demitido no futuro vai continuar com restrição de acessar os recursos do fundo em caso de demissão, disse o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, garantiu nesta quarta-feira que a mudança planejada pelo governo nas regras do saque e rescisão do FGTS não afetará o orçamento do Fundo para Habitação. Os recursos relacionados à antecipação do saque, de acordo com o presidente da Caixa, já estavam provisionados e, do ponto de vista contábil, não seriam usados para financiamento imobiliário. As declarações do ministro Luiz Marinho não mudaram nada no mercado financeiro. Com mais empregos e mais dinheiro na mão das pessoas, a tendência é mais encomendas e ainda, como consequência, preços mais altos. Sempre foi assim. Por isso, hoje o dólar subiu 0,83% e voltou à cotação de R$ 5,80. E a Bolsa de Valores terminou o dia em queda de quase 1%, aos 124.768 pontos. Os principais bancos privados do Brasil estão acelerando o fechamento de suas agências físicas. Só em 2024 foram mais de 800 agências desativadas. A medida de encerrar as atividades traz consequências para os clientes dos bancos. No ano passado, 3 dos principais bancos privados do Brasil juntos encerraram as atividades de 856 agências espalhadas por todo o país. Um aumento de 26% em comparação com o ano anterior, onde 679 agências fecharam as portas. E ao que tudo indica, esse ano haverá uma aceleração mais drástica. Isso é um reflexo de uma mudança estrutural no setor bancário. Esse movimento é influenciado pela crescente da migração do físico para o digital dos serviços bancários, que ganhou ainda mais força após a pandemia de Covid-19. De acordo com os bancos, o objetivo dessa digitalização é reduzir custos e tornar as operações mais fáceis. O fechamento das unidades tem um impacto direto nos clientes que moram em regiões mais afastadas. Com o aumento dos custos e a maior competição com os bancos digitais, a necessidade de ajustar a presença física era fundamental. E esse aumento da presença digital está gerando um reflexo nas contas dos bancos, que têm registrado maiores investimentos em tecnologia, mas ainda enfrentam desafios para reduzir as despesas de maneira imediata. Isso porque, a longo prazo, o impacto é mais positivo,
é muito positivo, mas a curto prazo há um custo alto de reestruturação. Este ritmo está sendo ampliado diante da migração das transações para os ambientes digitais, mas principalmente pela redução de rentabilidade das operações voltadas a clientes de menor renda, mais atingidas pela competição com bancos digitais e pela inadimplência. À medida que alguns desses processos são plenamente digitalizados, os bancos ficam mais confiantes para acelerar esse processo de fechamento. Entre os bancos que adotaram essas medidas, o Banco do Brasil foi o que teve uma redução mais controlada, mas mantendo a rede física espalhadas pelo país. O número de turistas argentinos no Brasil duplicou no início deste ano. Com o dinheiro deles valendo mais, vale a pena visitar um país onde os produtos acabam saindo mais baratos. Neste início de ano, o Brasil presenciou uma verdadeira invasão de turistas argentinos. Só no mês de janeiro foram mais de 870 mil argentinos visitando o país, número que representa quase 60% de todos os estrangeiros que atravessaram a fronteira no período. Segundo dados coletados mensalmente pelo Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal, em 2025 o Brasil registrou o mês de janeiro com o maior fluxo de turistas da série histórica iniciada em 1970. No total, foram 1.400.000 pessoas. O número registrado este ano representa um aumento de 55% de turistas no país em relação ao mesmo período de 2024. Já em relação ao número de argentinos visitando o Brasil, o número duplicou, passando de 450 mil no ano passado para 870 mil em 2025. Segundo o Banco Central, não é possível coletar dados e filtrar o gasto por nacionalidade para prever com precisão a renda que será gerada através desse aumento no fluxo. Entretanto, a Embratur, utilizando uma previsão da Oxford Economics, calculou que turistas argentinos devem deixar uma quantia aproximada de 1,13 bilhão de dólares no país este ano. Em contrapartida, enquanto o número de turistas argentinos sobe no Brasil, o número de turistas brasileiros desce na Argentina. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos da Argentina, o país vizinho registrou uma queda de 25% na entrada de brasileiros. Para economistas, essa inversão de fluxo é um reflexo da valorização artificial do peso argentino, que encarece os preços do turismo no país. Mudança que tem potencializado o poder de viagens internacionais feitas por argentinos. E veja a seguir, censo do IBGE revelou que triplicou o número de brasileiros com ensino superior. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, diz que chegou a acordo para a exploração de minerais em seu país em troca de apoio dos Estados Unidos. Os dados de educação do censo de 2022, divulgados hoje pelo IBGE, mostraram que triplicou o número de brasileiros com ensino superior. Também melhorou o percentual de pessoas com ensino fundamental. A porcentagem da população brasileira com ensino superior completo praticamente triplicou nas últimas 2 décadas, de acordo com dados do Censo 2022 sobre educação, divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, embora esteja distante da média dos países europeus. O IBGE aponta que entre 2000 e 2022, a proporção das pessoas com 25 anos ou mais de idade com nível superior completo cresceu 2,7 vezes, passando de 6,8% para 18,4%. O aumento é considerado significativo, mas está bastante abaixo da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. De acordo com o relatório Education at a Glance, de 2022, essa porcentagem era de 48%. O aumento no percentual de brasileiros com ensino superior completo coincide com o período de explosão no número de matrículas na modalidade à distância no Brasil. Em 2000, o país tinha 1.682 estudantes matriculados no ensino superior na modalidade à distância. Em 2022,
o número passou para 4.300.000. Os cursos remotos ganharam mais alunos diante da facilidade logística e pelos custos mais baixos. A estatística mostra que, ao mesmo tempo em que o número de matrículas à distância cresceu, a quantidade de estudantes no presencial caiu. A relação à cor e à raça, a disparidade é grande em alguns cursos. 3 em 4 formandos em medicina, 75,5%, economia, 75,2% e odontologia, 74,4%, eram brancos. Os negros, pretos e pardos, com diploma nesses cursos eram 21,9%, 22,3% e 22,7%, respectivamente. O Distrito Federal lidera no quesito proporção da população com ensino superior completo, com 37%. Bem à frente da segunda colocada, São Paulo, com 23,3%. Já a menor proporção estava no Maranhão, com 11,1%. Mais de um quarto, 26,7% dos jovens de 15 a 17 anos que frequentavam a escola estão matriculados no ensino fundamental. Ou seja, tem atraso na trajetória escolar. Nessa idade, eles deveriam estar cursando o ensino médio, última etapa da educação básica, além dos que estão em atraso escolar. 14,7% dos jovens brasileiros dessa faixa etária não estão mais estudando. Esse é o menor percentual em 22 anos. A proporção chegava a 22,6% em 2020. Mas esse dado ainda significa que mais de 1.270.000 adolescentes dessa idade estão fora da escola. A região norte é a que tem o maior percentual de jovens de 15 a 17 anos fora da escola, com 16,3%. Roraima é o estado com a menor taxa de frequência escolar, com mais de um quinto dos adolescentes dessa faixa etária, 21,2%, sem estudar. Na educação infantil, dos 5.700 municípios brasileiros, apenas 640 conseguiram garantir que mais da metade das crianças de 0 a 3 anos estivessem matriculadas na creche em 2022. Em 325 cidades, esse indicador estava ainda mais baixo, abaixo de 10%, incluindo 31 nas quais nenhuma criança dessa idade frequentava a escola ou creche. O Brasil tinha como meta ter 50% da população dessa faixa etária na educação infantil até o ano de 2024. Quando uma pessoa sai da prisão e quer realmente mudar de vida, encontra várias dificuldades, como encontrar um emprego. Mas estão surgindo cada vez mais iniciativas para dar uma nova chance a um ex-detento. A busca por uma nova chance após cumprir pena ainda é um grande desafio para ex-detentos no Brasil. O estigma social, a falta de oportunidades de emprego e a ausência de suporte adequado dificultam a reintegração dessas pessoas, muitas vezes levando à reincidência no crime. Dados do Departamento Penitenciário Nacional mostram que cerca de 21% dos ex-presidiários voltam a cometer crimes no primeiro ano de liberdade, sendo que quase 30% reincidem já no primeiro mês. A dificuldade em conseguir trabalho formal e a falta de qualificação profissional são alguns dos principais obstáculos enfrentados. Em São Paulo, por exemplo, um programa estadual de apoio aos egressos atendeu mais de 114 mil pessoas em 2024, mas apenas 112 delas conseguiram ser inseridas no mercado de trabalho. Embora existam leis e programas voltados para a reintegração social, como a Política Nacional de Atenção à Pessoa Egressa do Sistema Prisional, a implementação ainda é limitada. A ausência de suporte psicológico e a precariedade de programas que capacitam também agravam a situação. Especialistas defendem que, para reduzir a reincidência criminal, é essencial investir em políticas públicas que promovam oportunidades reais de trabalho, educação e apoio social, garantindo que ex-presos tenham condições de recomeçar as vidas longe da criminalidade. O rapper Oruan foi preso na manhã desta quarta-feira em Joá, no Rio de Janeiro, por abrigar um foragido da justiça. Ele foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Rio de Janeiro foram cumprir um mandado de busca e apreensão na casa de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruan, e da mãe dele, Márcia Nepomuceno.
foram porque o rapper, que é filho do traficante Marcinho VP, fez um disparo em um condomínio em Igaratá, no interior de São Paulo, no dia 16 de dezembro. O objetivo da ação era localizar e apreender a arma utilizada. Mas durante o cumprimento do mandado, os policiais encontraram Yuri Pereira Gonçalves, que era procurado por organização criminosa. O artista foi atuado em flagrante pelo crime de favorecimento pessoal. Além disso, estava com uma pistola e um kit rajada, que, segundo a polícia, é de Yuri. A polícia também apreendeu várias armas falsas na casa de Oruan. Na casa de Márcia Nepomuceno, a polícia apreendeu celulares que serão periciados. Oruan foi liberado ainda pela manhã e disse que não sabia que Yuri era foragido da justiça. A defesa dele afirmou que o rapper não tem nenhuma acusação formal relacionada à prisão de Yuri. A defesa da mãe de Oruan disse que ela não era alvo da busca e que a casa dela está no nome de Oruan. Por isso, a polícia foi até lá. A defesa de Yuri não se pronunciou. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quarta-feira que chegou a um acordo preliminar com os Estados Unidos para a exploração de minerais em troca de apoio. O ucraniano também alertou que, sem garantias de segurança, não existirá um cessar-fogo real. Durante sua primeira reunião de gabinete desde que tomou posse, o presidente americano afirmou que é a Europa e não os Estados Unidos que tem de dar garantias à Ucrânia. Em entrevista a uma emissora de TV americana, Zelensky também declarou que é preciso se concentrar em alcançar a paz, sem qualquer possibilidade de retorno ao conflito. Ele disse estar disposto a ser flexível quanto às garantias de segurança, sugerindo que os Estados Unidos não precisariam estar no centro delas, mas que poderiam contribuir junto de outros países. E afirmou que deseja perguntar a Trump se Washington pode interromper a ajuda militar no futuro. Volodymyr Zelensky enfatizou também que qualquer acordo sobre minerais não pode colocar a Ucrânia em dívida por subsídios concedidos pelos Estados Unidos durante a guerra, porque isso abriria uma caixa de Pandora e permitiria que outras nações exigissem reembolsos. Os 500 bilhões de dólares exigidos por Trump, por exemplo, não aparecem mais no rascunho do acordo. E o fundo para o qual a Ucrânia pagará também não será mais 100% de propriedade dos Estados Unidos. Durante sua reunião de gabinete nesta quarta-feira, Donald Trump foi questionado sobre o tipo de garantias de segurança que ele está disposto a oferecer à Ucrânia e enfatizou que não faria muitos compromissos de segurança. Ele declarou que deixaria a Europa fazer isso porque é vizinha deles, embora também tenha destacado que os Estados Unidos estão garantindo que tudo ocorra bem. Os russos lançaram 177 drones contra as regiões de Kiev, Kharkiv, Kirovohrad e Sumy, mirando principalmente a infraestrutura energética. A área de Dnipropetrovsk também sofreu apagões. Os ucranianos disseram ter derrubado 110 aparelhos, enquanto outros 66 foram afetados por contramedidas eletrônicas. Desde a semana passada, Putin tem aumentado a intensidade de ações com aviões robôs, inclusive com o maior ataque da guerra até aqui com eles no domingo, véspera do 3º aniversário do conflito. Nesta quarta, houve ao menos 2 pessoas mortas. De seu lado, as forças de Volodymyr Zelensky reagiram com mais força nesta madrugada, após ataques mais tímidos desde que os russos e americanos se sentaram sozinhos à mesa para negociar o fim da guerra na Arábia Saudita na semana passada. O Ministério da Defesa russo disse ter derrubado 127 drones lançados contra o país durante a noite. O total de aparelhos nunca é divulgado. O foco foi a região de Krasnodar, no sul do país, onde Kiev mirou o porto e a refinaria de Tuapse, no Mar Negro. Segundo relatos de moradores nas redes sociais, houve ao menos 40 explosões na região enquanto a artilharia antiaérea trabalhava. A refinaria de Tuapse é a maior do Mar Negro e já foi alvejada antes por drones. Ainda não há informação sobre danos. O presidente dos Estados Unidos divulgou hoje um vídeo desenvolvido por inteligência artificial que mostra um dos sonhos da sua vida:
transformar a faixa de Gaza, atualmente quase totalmente destruída, em uma espécie de Dubai, com direito à sua estátua. Um projeto que deverá render bastante dinheiro. A breve gravação divulgada no Instagram do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, causou alvoroço ao mostrar uma visão idealizada do que poderia se tornar a faixa de Gaza, caso os Estados Unidos assumissem o controle da região. A ideia, que foi levantada por Trump em uma conferência de imprensa com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, no início de fevereiro, despertou preocupações globais. Na ocasião, Trump apresentou um plano audacioso que visava transformar Gaza em uma espécie de Côte d'Azur do Oriente Médio, prometendo não apenas a reconstrução de áreas devastadas, mas também um robusto desenvolvimento econômico que criaria oportunidades de emprego e moradia para os habitantes locais. Embora tenha enfatizado que o projeto não era uma prioridade imediata, a produção audiovisual gerada por inteligência artificial revela uma concepção bem delineada sobre o futuro desejado para a faixa de Gaza. A introdução do vídeo apresenta uma Gaza devastada, com crianças em situações precárias e sob a mira de armados. A transição no vídeo é drástica. Após o título e depois aparecer na tela, a cena muda para um ambiente vibrante e otimista. Imagens evocativas. Remetem a cidades como Dubai ou Miami, com veículos Tesla percorrendo ruas comerciais iluminadas pelo pôr do sol. Crianças brincam enquanto notas de dólar caem ao seu redor, criando um cenário bizarro e surreal. Um criança segura um balão dourado com o rosto de Trump. A narrativa prossegue com elementos extravagantes. Elon Musk é visto sorridente degustando pratos locais. Trump aparece dançando com uma mulher árabe e também relaxando à beira da piscina com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ambos desfrutando de coquetéis sob o sol. O vídeo é perpassado por elementos que evocam riqueza, grandiosidade, como estátuas douradas em homenagem a Trump e um grande hotel dourado, com o nome do presidente americano no pórtico. Ao fundo, uma canção composta por inteligência artificial fala sobre um futuro dourado e uma nova vida, exaltando a figura de Trump como o salvador da região. Donald Trump trouxe liberdade. Ele ilumina o caminho para todos verem. Chega de correntes e medos. Gaza de Trump finalmente chegou. Diz a letra da canção. E surgiu uma reviravolta na possível volta da amizade entre Donald Trump e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O caso envolve petróleo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira que reverterá as concessões feitas por seu antecessor à Venezuela. O acordo de transição petrolífera está vinculado a condições eleitorais dentro da Venezuela, que não foram cumpridas pelo regime do presidente Nicolás Maduro, afirmou Trump em sua rede, Truth Social. Washington não reconhece a reeleição de Maduro para um terceiro mandato e apoia o exilado Edmundo Urrutia. Trump também acusa o governo do líder chavista de não aceitar migrantes venezuelanos em situação irregular no ritmo que haviam acordado. Em novembro de 2022, o governo do então presidente democrata Joe Biden aliviou algumas sanções petrolíferas que haviam sido impostas à Venezuela 3 anos antes, durante o primeiro mandato de Trump, em um esforço para apoiar as negociações entre Maduro e a oposição. Na época, o Departamento do Tesouro permitiu que a Chevron retomasse a produção de forma limitada na Venezuela. Biden reimpôs boa parte das sanções ao petróleo e ao gás venezuelano em abril do ano passado, após Maduro descumprir seus compromissos eleitorais, mas manteve licenças individuais para algumas petroleiras, a exemplo da Chevron. A Venezuela qualificou como prejudicial e inexplicável o anúncio do governo Trump. O número de colisões entre pássaros e aviões no Brasil triplicou na última década. O incidente cada vez mais comum não causa tantos problemas, mas dão um grande susto nos passageiros.
A colisão de aeronaves com pássaros é uma das ocorrências mais reportadas na aviação, e quanto mais cresce o tráfego aéreo, aumenta o número de relatos. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o ano com maior incidência foi 2023, com um registro histórico de quase 4.500 casos. Mas pelo que já aconteceu este ano, existe uma grande chance de o recorde ser batido. Desde o começo de janeiro, já aconteceram mais de 600 colisões. De acordo com a Associação Brasileira de Pilotos, os pássaros costumam ocupar ambientes perto dos aeroportos, onde é comum eles encontrarem mais vegetação e alimento. Por isso, a maioria dos casos acontece com a aeronave decolando ou pousando. Apesar do susto, a maioria das colisões não apresenta grandes riscos aos pilotos e passageiros. O risco aumenta dependendo do tamanho das aves ou do seu número, especialmente durante o período migratório dos animais. Geralmente, os danos não passam de algumas peças amassadas, embora haja registro de alguns casos de maior impacto que atingem o reator, com o risco de causar incêndios. Por isso, para evitar esse tipo de incidente, a recomendação é que os fabricantes de aviões aumentem os testes de resistência dos aparelhos. E veja a seguir, Brasil começa a se preparar para a nova onda de calor com temperaturas de mais de 40 graus. E com o tempo tão quente, a OAB pede que advogados sejam desobrigados sempre a usar terno e gravata durante as audiências no Rio de Janeiro. E uma pesquisa mostra que os brasileiros têm cozinhado mais em casa. É uma receita muito comum em momentos em que é preciso enfrentar a inflação. Os brasileiros estão mudando a forma como gastam com a alimentação, gastando menos em bares e restaurantes e cozinhando mais em casa. É o que mostra uma pesquisa feita por uma empresa de vale-refeição. O período analisado foi de janeiro a novembro de 2024. Nesses meses, os gastos das pessoas em padarias caiu 14%. Em lanchonete, a queda foi de 18% e em restaurante foi de 29%. Em bares, o consumo caiu mais de 32%. Por outro lado, as despesas com consumidores com alimentos nos supermercados, mini-mercados e em especiais as mercearias tiveram um crescimento de 113%. Ou seja, as pessoas estão preferindo preparar a comida em casa. E o motivo dessa mudança de comportamento é a inflação no preço dos alimentos, que torna mais barato preparar a refeição no lar. Então a dica da pesquisa é escolher uma boa receita e ficar em casa. E quem sabe ainda com um dinheiro economizado não dê para fazer uma sobremesa. O número de leilões de imóveis aumentou 6 vezes desde a pandemia. E quando retomaram os imóveis de quem tinha dívida para quitar, os bancos pagaram até 60% menos que o valor do mercado. A pandemia causou uma grande crise financeira no país. Por isso, muitos brasileiros tiveram dificuldades em pagar dívidas como o IPTU e a parcela de imóveis financiados. Para evitar a inadimplência, os bancos ofereceram alternativas aos devedores. Mas as pausas no pagamento e descontos nas parcelas não foram o suficiente para evitar que os imóveis fossem tomados para o acerto das contas. Por conta disso, segundo uma pesquisa de uma empresa de transações, o número de leilões aumentou 86% no ano passado. E a expectativa é que os negócios cresçam ainda mais até dezembro. Para os interessados em adquirir um imóvel, é preciso procurar vários bancos que oferecem financiamentos para os clientes. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, que é responsável por 70% dos financiamentos imobiliários do país, já colocou mais de 500 propriedades em leilão desde janeiro. Os lances variam de R$ 27 mil a R$ 1 milhão com descontos de até 60% em relação ao valor do mercado. Os imóveis incluem casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais em diversas regiões do país. Uma nova onda de calor chega ao país com temperaturas que podem passar dos 40 graus. Recordes de máximas devem ser registradas no sul e parte do sudeste e do centro-oeste. A nova onda de calor deve chegar neste fim de semana, com temperaturas que devem superar os 40 graus em algumas regiões do país. O fenômeno deve durar todo o feriado prolongado, para a alegria de quem aproveitar para viajar.
Esta é a quinta onda de calor registrada no país neste ano. 3 delas impactaram exclusivamente o sul do país e uma elevou as temperaturas no sudeste e no centro-oeste. Agora, deve atingir parte do centro-sul do Brasil. Ao menos 7 estados devem ser impactados pelas elevadas temperaturas nos próximos dias. Entre as capitais, Porto Alegre deve ser a mais quente nesse período, com as máximas chegando a 39 graus. Mas, no leste do Rio Grande do Sul e na Campanha Gaúcha, as marcas podem chegar a 43 graus. No sudeste, São Paulo também deve registrar temperaturas muito acima da média. A expectativa é de máxima de 34 graus, ou seja, 5 graus acima do esperado para o mês. Segundo meteorologistas, março deve ser quente em boa parte do Brasil, com marcas acima da média, principalmente no centro-leste do país e também na região amazônica. E a Ordem dos Advogados do Brasil fez um pedido. Com um calor tão intenso como dos últimos dias, os advogados deveriam ser dispensados de usar o terno e a gravata. A medida já foi tomada na cidade do Rio de Janeiro, mas por pouco tempo. A OAB quer que seja para sempre. A presidente da OAB do Rio de Janeiro, Ana Tereza Basílio, apresentou à deputada estadual Tia Ju, do Republicanos, um projeto de lei que estabelece a dispensa do uso de paletó e gravata para advogados que estejam no exercício da profissão em todo o estado do Rio de Janeiro durante o verão. Além dos tribunais, a entidade quer que a dispensa deste tipo de vestimenta seja válida para todos os locais de atuação dos advogados, como cartórios e demais repartições públicas, no período de 10 de dezembro a 31 de março de cada ano. A parlamentar que apoia a iniciativa protocolou a proposta na última terça-feira. Participaram do encontro na Alerj o presidente e o vice-presidente da Comissão de Assuntos Legislativos Estaduais e Municipais da OAB do Rio, José Antônio Fachada e Ricardo Alves, além do diretor de Defesa da Diversidade, Nélio Giorgini. Ainda neste ano, o Tribunal Federal da 2ª Região havia negado o pedido da OAB para fazer o mesmo nas próprias dependências. Mas, mesmo com a rejeição, a entidade alega que as altas temperaturas somadas à rotina da vida forense favorecem o ambiente prejudicial à saúde dos advogados. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.